Bom dia, igreja, graça e paz. Bom dia a todos os pastores. Bom dia a você que está em casa assistindo a gente. Eu me sinto honrado de fazer parte deste momento muito especial, Eu não vejo problema nenhum, Daniel, ser ordenado pastor, ainda solteiro. Que isso, pastor? A Bíblia não cita o nome da esposa do apóstolo Paulo, mas fala que ele teve um compromisso com o celibato. E o compromisso de Paulo não era somente com o celibato, mas era com o Espírito Santo de Deus, que era aquele quem movia a vida de Paulo. Eu sei que no tempo certo, o Daniel ele vai ter a sua família, vai estar casado, mas o Senhor tem pressa na vida do Daniel. Semana passada eu estive em São Paulo numa mentoria, e uma das coisas que foi falado nessa mentoria é que Deus tem levantado jovens nesse tempo para cumprir o chamado dele. Jovem, eu te chamei porque você é forte. Ter vencido o maligno, todos nós, em nome de Jesus, temos essa autoridade, mas nem sempre a gente tem a força dos jovens, o vigor dos jovens. Eu louvo a Deus pela presença do pastor Toninho, Meu pai falava muito a teu respeito, Hoje meu pai está com o Senhor, ele partiu com 90 anos, e a gente entende que tudo que o Espírito Santo construiu na minha vida, ele, grande parte, usou a vida do meu pai para fazer o que ele fez na minha vida. Hoje eu vejo a vida do Pedro, a vida do Daniel, e eu tenho certeza que não começou aqui, mas o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus geracional, o Deus da família, o Senhor Deus é quem preparou esse momento. E hoje você pode ver os frutos de um dia lá atrás, quando você começou a plantar a primeira semente. E pensando no texto dessa manhã, eu prometo não demorar. Normalmente eu prego muito de falar muito, tá, gente? Mas eu, pensando na mensagem para hoje de manhã, o Senhor me deu um tema, e nada mais pertinente do que conselhos a um jovem pastor. Certamente, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, um dia a gente já se assentou com alguém mais velho não, mais experiente, para ouvir dele algum conselho, alguma instrução. Se você ainda não fez isso, por favor, aprenda a adquirir instrução de quem tem mais experiência do que você. Tive o privilégio nessa quinta-feira de participar de uma outra mentoria lá em Friburgo, e tinha um pastor de 83 anos, construiu uma catedral incrível, uma igreja viva. Só o evento de jovens eu já vi aquela igreja com 1.500 jovens, e eu cheguei para esse homem, ele chegou na mesa que eu estava para receber a gente com muito carisma, com muito carinho. Eu olhei para ele, após ele ter recebido a gente, eu olhei para ele e falei: pastor, eu queria ouvir do senhor um conselho para um jovem pastor. Ele olhou para mim e ficou surpreso. Eu falei: porque numa hora dessa eu não tenho que falar nada, porque diante de tanta experiência, tanta sabedoria, eu só preciso ouvir o que Deus ministrou na tua vida, para que possa me ensinar. Ele olhou para mim e falou: filho, depois dos meus 50 anos de ministério, eu aprendi uma coisa: cuide dos seus líderes, porque os seus líderes cuidarão da sua igreja. Apacente os seus líderes, ame os seus líderes, traga-os para a mesa, invista tempo de qualidade na vida deles, porque eles cuidarão da sua igreja. E eu pude perceber que eu estou no caminho certo. Eu agradeci aquele homem, não falei muito, porque a gente tem mania de que, quando a gente acha que a gente sabe alguma coisa, a gente quer falar muito mais do que as pessoas têm para ensinar para a gente. Então, um conselho que eu te dou nesta manhã: quando você encontrar alguém mais experiente, aprenda a ficar quieto. Adquira experiência. Ouça. A sabedoria, ela vem do ouvir. E nada mais pertinente hoje, nesta manhã, do que falar dos conselhos que o apóstolo Paulo deu ao jovem Timóteo. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2. Bonitinha, né? Segunda Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. A palavra do Senhor diz assim:
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amado Deus, eu te agradeço. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de logo nesta manhã de domingo participar deste momento tão especial. Peço ao Senhor que fale aos nossos corações através da tua santa palavra, que o teu Espírito Santo possa moldar em nós a tua vontade nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. A gente consegue entender que essa carta que o apóstolo Paulo escreve, possivelmente tudo indica que foi a última escrita dele. Na prisão, no fim de sua vida, com a certeza de morte, naqueles momentos de dor e sofrimento, ele ainda encontra pausa para dar um conselho, ou conselhos, a um jovem discípulo, a alguém que ele viu nascer espiritualmente, que ele formou espiritualmente. E com muito apreço, Paulo escreve essas palavras, eu imagino que do fundo de sua alma. Eu não sei você, mas se você tivesse a oportunidade de, no fim da sua jornada, dizer as últimas palavras, para quem você diria? Se você pudesse sussurrar um conselho profundo que mudaria a alma de alguém, a vida de alguém, para quem você falaria? O apóstolo Paulo entendeu que a vida dele, que o Espírito Santo construiu, teria como continuidade a vida em Timóteo também. Os ensinamentos que eu lhe transmiti, isso você faz, isso você continua fazendo. Por isso a gente consegue entender que o Evangelho não é propriedade minha. A palavra que eu carrego, ela não é minha, ela é de Deus. E ela é instruída a homens, e homens entregarão a outros homens. O apreço de Paulo a Timóteo era muito especial, que o texto começa dizendo ao filho amado. Hoje em dia, a gente percebe uma grande vertente nas igrejas, falando acerca de paternidade. Não vim falar de paternidade hoje de manhã, mas para um homem naquela época que aparentemente não tinha uma família formada, ou se era viúva, a Bíblia não relata, Paulo olha para Timóteo e o adota como filho. Ele diz, olha, filho amado. Esse sentimento que havia no coração de Paulo, de carinho, era na certeza de ter transmitido a Timóteo tudo aquilo que o Senhor havia lhe concedido. E depois de vários ensinamentos deixados, ele entrega esta carta.
e deixa nela alguns conselhos. Eu, pensando nesta manhã, a gente sabe que a mensagem hoje não é só para o Daniel. Mas, Daniel, é impossível não dar uma mensagem tão direta. Eu pedi essa palavra do Senhor a você, mas eu tenho certeza que ela se estende ao corpo, ela se estende a todos nós, porque o Espírito fala a toda a igreja. Eu sei que Daniel, ele participou de alguns momentos conosco lá na igreja, algumas instruções. Quando eu encontrei Daniel, eu falei: Daniel, eu não tenho pretensão de eu me tornar a maior igreja na cidade, não quero estar longe disso, mas eu quero que o Evangelho seja pregado nos 4 cantos dessa cidade. Quero que as Assembleias de Deus cresçam, que as congregacionais cresçam, que as metodistas cresçam, que o reino cresça, que a casa do pão cresça. Aliás, não ia deixar passar, né? Eu vi ali, eu faço parte da massa, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Busque pelo fermento, porque a massa você já tem. Eu tenho certeza que esse lugar vai ficar pequeno, em nome de Jesus. E pensando nisso, preparei apenas alguns comentários simples para compartilhar com você, Daniel, e isso se estende a toda a igreja. Dentre todos os comentários, eu tenho um conselho para te dar: pregue a palavra. Em toda a sua caminhada, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, aos pastores que estão aqui presentes vão entender exatamente o que eu estou falando. Em algum momento da sua vida, você vai pensar em pregar aquilo que está em seu coração. É natural, porque a boca fala o que o coração está cheio. Mas se o seu coração, você tiver a certeza que ele está encharcado, permeado pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo, pregue sem medo aquilo que está no seu coração. Porém, se você notar que no seu coração há alguns sentimentos do tipo indignação, coloca de lado, pregue a palavra. Se você perceber que a justiça própria está no teu coração, coloque o teu coração de lado, pregue a palavra. Se você for tentado a pregar de forma que satisfaça o teu ego, coloque isso de lado, pregue a palavra. Você será pressionado diversas vezes a abandonar a palavra para pregar aquilo que está no seu coração. Eu tenho um pedido que eu faço lá na minha igreja. Eu falei: gente, nos dias que for ministrar a palavra, não me conte problemas antes de eu subir no púlpito. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas o dia que você vai pregar, alguém te pega na escada, bota a mão e fala assim: pastor, eu tenho que te contar um negócio. E de repente aquele sentimento gera no coração do pastor uma indignação, que de alguma forma pode corromper a pureza da palavra que o Espírito do Senhor colocou naquela noite para alimentar a igreja. Nós somos perseguidos pelos desejos do homem, pelos desejos da carne. Conselho que eu te dou, Daniel: procure sempre pregar a palavra. Um outro conselho que eu te dou: nunca construa nada sozinho. A obra é de Deus, a obra não é do Daniel. Deus não te deu um império, Deus te deu uma igreja. Deus não te deu um castelo, Deus te deu um reino para fazer parte dele. Nunca construa nada sozinho, porque quando a gente começa a construir as coisas sozinhos, a gente tende a andar sozinho, a gente tende a chorar sozinho, a sofrer sozinho. Esteja preparado para os dias de sofrimento, para os dias de solidão, para os dias de aflição. O apóstolo Paulo, ele relata isso em 2 Timóteo 2, de 9 a 12, aonde ele diz assim, que nos salvou, 2, de 9 a 12. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. O texto nos diz dos sofrimentos que o ministério proporciona. Mas o ministério não é só sofrimento, porém o sofrimento proporcionarão isso na sua vida. Elas proporcionarão alegria e elas também proporcionarão sofrimento. Elas não estão preparadas para ouvir o teu lamento de dor,
mas compartilhe com ela sempre a palavra. Como um bom soldado de Cristo, compartilhe a palavra. Sirva de forma legítima e disciplinada, apesar da dor, apesar do sofrimento. Não permita que o ministério seja embaçado com as coisas desta vida. Não permita que o teu chamado seja ferido pelas coisas desta vida. Na semana passada eu fui socorrer um pastor lá em Niterói. E pastor de uma igreja grande, muito grande. Conversando com ele, ele já está doente, já tem uns 5 anos. E ele tem um distúrbio psicológico causado pelo sofrimento junto com a igreja. Decidiu andar sozinho. Um cara com 4 formações acadêmicas, professor, mestrado. Mas é um amigo que eu fui me sentar para conversar. E numa conversa com um médico, o médico olhou para ele e falou o seguinte: eu tenho medo de você. Uma igreja de quase 1000 membros. O médico olha para ele: eu tenho medo de você. E ele: por quê? Porque você construiu um império. Você aglomerou um número gigante de pessoas. Você faz as coisas tão bem. E o medo que eu tenho de você é que, como que você conseguiu fazer tudo isso sem Deus? Como que você conseguiu ajuntar um povo imenso como esse sem Deus? Volte à prática das primeiras obras. Eu ouvindo isso, eu lembrei de uma carta que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Consegue projetar para mim Apocalipse 2? Ao anjo da igreja em Éfeso: escreva essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Essa carta é para o pastor da igreja em Éfeso. Essas 7 estrelas, 7 candelabros são as 7 igrejas. E o Senhor diz a esse pastor: olha, eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Até agora era uma carta incrível, ouvir essas coisas de Deus, dizendo: o seu ministério é incrível. Pastor de Éfeso, o seu ministério é incrível. Contudo, versículo 4: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. É possível você construir um império sozinho. É possível você fazer crescer uma célula sozinho. É possível você poder promover um ajuntamento solene sem Deus. A gente consegue perceber que muitas pessoas começaram muito bem, mas não vão terminar muito bem, porque aprenderam a selecionar as mensagens, aprenderam a promover eventos, aprenderam a atrair multidões, só que elas desaprenderam a ouvir o que Deus está falando. Daniel, não ceda a essa tentação do ministério pastoral, conduzir uma igreja sem ouvir o que Deus está falando. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente pede: Senhor, preciso caminhar contigo, porque o Senhor é o caminho. E a gente começa a andar junto com Jesus. Mas à medida com que a gente vai desenvolvendo a nossa caminhada, a gente ousa dizer: Jesus, caminha comigo. Jesus não está disposto a caminhar contigo, porque você não é o caminho, é Ele que é o caminho. E Ele diz: anda comigo, esteja comigo, ouça a minha voz. Não ouse construir alguma coisa que Deus não tenha te mandado fazer. E por último, desviar. Você não tem esse direito, Daniel. Você não tem o direito de se desviar, porque
Quando chegar na sua maturidade, você vai olhar para trás e você vai perceber que é hora de entregar o cajado para alguém, de entregar o governo da igreja para alguém. Hoje você se alegra de ver as lágrimas do seu pai, mas um dia será você. Um dia essas lágrimas serão suas, e é você quem vai compartilhar o governo com alguém, porque a noiva, ela não é sua, ela pertence ao Senhor, e o ministério, ele é passageiro. Certamente nesse momento você vai olhar para trás, eu tenho certeza disso. Seu pai deve com certeza se lembrar do que eu vou falar. Você vai olhar para trás e perceber que muitas pessoas que você ganhou para o reino de Deus hoje não estão mais na igreja. Você vai olhar para trás e vai perceber que muita gente que você alimentou a tua mesa, que você cuidou, hoje faz totalmente o contrário daquilo que você ensinou. Você vai olhar para trás e você vai perceber que muitos abandonaram a fé, não se desviaram, mas se esconderam atrás dos bancos da igreja. O ser humano faz isso. Os homens fazem isso, Daniel. Quanto a você, você não tem o direito de se desviar. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. A gente entende que as pessoas têm vontades próprias, e eu não consigo exercer domínio sobre ninguém, mas eu consigo dizer para mim mesmo: eu decidi guardar o que eu recebi do Senhor. Apocalipse 3,11 diz: venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Daniel, ao chegar ao final da sua vida, você vai entregar o governo da igreja para alguém, e você vai dar conta de você diante de Deus. Pregue a palavra, não construa nada sozinho, e nunca abandone aquilo que Deus te confiou. Na história de Timóteo, Paulo, ela é uma das histórias mais belas da Bíblia acerca de discipulado. Um jovem pregador, exortado por um apóstolo. Eu te confesso, o ministério pastoral na minha vida, falava ainda pouco com o Rafael, é uma surpresa. Por que uma surpresa? Porque o dia que vir a igreja se tornar normal para você, certamente você se desviou na casa de Deus. O dia que se sentar num banco se tornar normal para você, certamente você não tem escutado mais a voz de Deus. O dia que você subir no púlpito e não tremer a tua alma, certamente você não tem escutado Deus te dar a direção. Porque eu creio no Deus que Ele é capaz de nos surpreender todos os dias. O incompreensível, o grandioso, o grande eu sou, Ele ainda fala com aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nesta manhã, me sinto muito honrado de estar com você aqui e dizer para você que jamais abandone a sua fé. Cumpra efetivamente a sua missão e confie, porque Deus não faz filho sem orçamento. Aquele que Ele chamou, Ele sustenta e Ele garante. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. Assim eu vou chorar mais um bocado ainda, pastor. Agora eu quero convidar o pastor Márcio Brito. Ele é nosso convidado para fazer a condução da cerimônia de ordenação do pastorzinho Daniel. Obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz de Cristo nesta manhã. Quero fazer uma leitura de um texto, Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Não, tá bom, fica aqui. Eu já ia pedir ele para ficar do meu lado, mas já que você já veio. Efésios 4, versículo 11. Fica bem do meu ladinho aqui. Isso. Vamos ler. Está aqui o texto. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista
e outros para pastores e mestres. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Pedro, sua esposa pastora Enilze, por estar nos presenteando de estar aqui nesta manhã. Vocês são muito importantes na minha vida, na vida da minha família. O pastor Pedro nos deu a honra de estar orando a minha aliança de 25 anos de casado, bodas de prata, ele que fez a cerimônia. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Esse altar hoje está sendo realizado um fruto muito importante, porque esse altar aqui, ele tem sido regado com muitas lágrimas e com muitas orações. Eu poderia relatar aqui alguns fatos que eu acompanho desde o início ali daquela igrejinha, e essa igreja aqui, ela tem uma marca muito grande. O pastor Pedro, o senhor está de parabéns. Mas vamos lá, meus irmãos, vocês perceberam que texto lindo que eu li acerca de um chamado? Porque quem dá pastor para a igreja é Deus. Deus dá pastor para a igreja. Deus não dá igreja para pastor. Deus presenteia igreja com pastores. E quem levanta é Deus. Quem dá pastor é Deus. E o chamado pastoral, ele tem que estar muito bem pautado na convicção, Daniel, do chamado. A convicção do chamado é muito maior do que as variações das liturgias, das indiferenças de vertentes teológicas, porque as liturgias e as vertentes teológicas são ferramentas, mas o chamado está dentro de uma convicção de um chamado. Eu sei que você é neto de pastor, filho de pastor, e dentro desse discipulado, ele se torna até um pouco mais fácil dentro desse entendimento, porque você já convive isso. Mas eu rapidamente quero deixar para você aqui, que quem chama é Deus, quem confia é Deus, quem entrega o ministério é Deus. Você tem um chamado muito grande na área do louvor, mas o seu instrumento principal agora, já foi pregado aqui, é a Bíblia. O altar exige isso de um pastor. A ferramenta principal de um pastor, ele pode ser um excelente cantor, um excelente músico, mas o maior instrumento do altar é a palavra. E aí o ministério pastoral, nós podemos dizer aqui que tem 3 bases importantes e já vamos orar agora. O ministério pastoral, ele passa pela fase da água. Você conhece a fase da água? É o início, tudo é puro, tudo é belo, tudo é lindo, e é assim mesmo. A segunda fase nós chamamos a fase do vinagre, pastor André, porque a fase do vinagre é a fase dos desafios, dos confrontos, das amarguras. E a terceira fase é a fase do vinho, que é a fase da alegria, a fase das realizações. Então não tem como a gente fugir. E a convicção do chamado é muito importante, porque o pastor, ele não tem o comportamento de um membro. O membro, ele pode uma hora sentar lá atrás, ele pode querer não vir solar, mas o pastor não pode ter esse comportamento. Ou sorrindo ou chorando, o altar exige do pastor o exercício da função. E a função é altar e abençoar o povo. Essa é a convicção do chamado. E eu sei que Deus viu em você graça, e Deus tem sustentado a sua vida, porque é diferente, a gente percebe, porque o chamado, ele vai sendo construído. Escuta, a construção de um chamado, pastor Pedro, não é uma construção dos nossos desejos, e nem tampouco das salas de aula. Não se constrói aqui, se constrói na eternidade. É a eternidade que vai determinando, e aí nós vamos entendendo e vai passando pelos processos. Então eu quero convidar a igreja, vamos se colocar de pé. Gostaria de convidar a pastor Enilze para estar junto com o pastor Pedro,
e os pastores para estar aqui no altar aqui conosco. Vou pedir o senhor para dobrar o seu joelho. A igreja gosta de ver o pastor orando. A igreja sabe que tem um pastor consagrado, um pastor no altar. Pastor Toninho, por favor. E quando a igreja sabe que o pastor é um homem de oração, ela sabe que tem resposta do céu para o coração da igreja. Porque tudo que chega na igreja tem que passar pelo altar. E o pastor é o porta-voz. Estende as mãos para cá. Eu vou pedir ao senhor, pastor Toninho, para fazer essa oração. E nós vamos impor as mãos sobre ele. E vamos aqui estar abençoando a vida dele. Porque o senhor tem uma participação importante, né? É pai duas vezes. Por favor, pastor. Os pastores, por favor. Estenda as suas mãos também à igreja. Querido Deus, Pai Celestial, estamos diante, Senhor, de um ato, ó Deus, maravilhoso, para aqueles, Senhor, que se submetem à sua vontade. Deus, continua, Senhor, cuidando do Daniel, dando a ele, ó Deus, sabedoria, que a cada dia ele busca em Ti, Senhor, a orientação para conduzir, Senhor, o rebanho qual está sendo entregue em Suas mãos. Abençoa, Senhor, esta igreja, que venha, Senhor, prosperar em tudo, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, seja, Senhor, a prioridade, Senhor, deste comando, Senhor. Tome em Tuas mãos, Senhor, este jovem, que Tu venha, Senhor, agraciá-lo em tudo que está faltando, para que ele possa ser completo na Tua obra, Senhor. Tome em Tuas mãos, Pai Celestial, a cada um que está aqui presente, ó Deus querido, testemunhando, Senhor, este ato, Senhor, que possa ter a responsabilidade de estar, Senhor, orando, Senhor, ajudando Teu filho a prosseguir nesta caminhada. Deus abençoe em tudo Teu filho, Senhor, guardando ele de todo o mal, de todo o perigo, de toda a obra do inimigo, Senhor, sobre a sua vida, que ele possa, Senhor, a cada dia ser vitorioso em tudo aquilo que ele colocar as mãos. Seja próspero, Pai. Por isso entregamos em Tuas mãos esse jovem. Dá ele, ó Deus querido, a Tua bênção. A cada dia ele possa, Senhor, buscar em Ti tudo o que precisar. É o que entregamos em Tuas mãos este jovem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Com permissão aqui do pastor Pedro, vamos ouvir o pastor da igreja, amém? Irmãos, senta um minutinho, antes de eu devolver, eu sei que já não tenho mais, mas eu ainda vou abusar. Pode sentar um pouquinho vocês. Antes de eu passar para o Daniel, eu quero convidar. O Daniel não está sozinho, ele está com a família, mas ele já também tem uma equipe maravilhosa. Eu quero convidar toda a equipe que já está trabalhando com o Daniel na Casa do Pão, que vem aqui à frente. Todos que têm alguma função já definida, né? Outros que ainda estão em processo, né? Que vão ter alguma função, venham aqui à frente. Prepara a câmera aí para... Vem aqui em cima, para poder pegar todo mundo. Está no plano aberto lá, meu discípulo. Todos. Todos que trabalham, estão começando com o Daniel nesse grande desafio. Vou pedir que o fundo pare um pouquinho e venha aqui para frente também.
Agora pode. Eu vou convidar o pastor de Jaci que faça uma oração agora pela equipe, porque já foi, o pastor Daniel já foi ordenado, não é? Lohane, cadê a Lohane? Cadê a Iris? Está aí? Lohane, Iris, irmã Neide, cadê a Neide? Irmã Neide, a senhora é a primeira a levantar e vir para cá. Quem mais está faltando? Gente, vamos perder a timidez e venha. Lohane. Cadê? Acho que foi. Já? Ó, se esconder e eu ver depois, eu vou chamar sozinho aqui para orar, só por você. Não se esconda. Está na equipe, vem. Tá bom, pastor. Cadê o pastor de Jaci? Dora, por favor, venha, Dora. Caio está aí também? Caio também está na equipe. Caio vai ser o nosso instrutor de jiu-jitsu aqui no projeto social. Casa do Pão não é nenhuma novidade, tá? A nossa igreja está no Belém. Quem é que sabe aqui como é que é Belém em hebraico? Fala aí todo junto. 1, 2, 3. De novo. Betlehem. Betlehem quer dizer o quê? Betlehem, casa do pão. Então não mudou nada, só traduziu. Alô, sim. Já tem gente sendo preparada aí para aumentar a equipe, hein? Cadê o pastor Jaci? Está aqui. Ora pela equipe. Pela equipe. Salve amados com a paz do Senhor. Amém. Parabéns para todos, né? Eu ouvi o pastor Pedro falando sobre o que Deus fez, né? Eu lembrei que, né, vocês estão começando agora, né? Você fala assim, peguei isso aqui tudo. Mas na época que eu era diácono, eu estava na porta daquela igreja quando o Espírito Santo falou com o pastor, olha, ele me deu uma visão de um grande templo aqui, de um grande galpão aqui, né? E ele cumpriu, né? Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? E ele, né? E vocês são, né, a visão que Deus deu para ele, né? Vocês é a continuação, então vocês têm uma missão, né? Que é a confirmação de Deus para essa missão, né? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, te coloco nas tuas mãos, ó Pai, colocamos, Pai, nas tuas mãos essas vidas, Senhor, esses pastor Daniel como líder, Senhor, dessa igreja, Pai, que tu colocou, Senhor, para estar conduzindo, Senhor, e os seus, oh Deus querido, aqueles que tu, ó Pai, colocou ao lado dele, Senhor, os cooperadores, Senhor, dessa grande obra, Senhor, que tu, ó Pai, Deus, abençoe, Senhor, com sabedoria, Senhor, da sabedoria, da paciência, Senhor. Oh Deus, coloca, Pai, tuas mãos, ó Pai, sobre eles, Senhor, e sustenta, Pai. Oh Senhor Deus, coloca, Pai, a tua palavra, Senhor, nas bocas deles, Senhor. Oh Deus querido, vai, ó Pai, oh Deus, abençoando, Senhor, ó Pai, as mãos, ó Pai, os pés, onde eles colocar as mãos, os pés, sejam abençoados em nome de Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus, que ele esteja, Pai, disposto, Pai, a servir, Senhor. Porque, ó Pai, a tua palavra fala, Senhor, que aquele que quer ser grande, sirva a todos. Então, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus querido, já te agradecemos, ó Pai, já cremos na vitória, em nome de Jesus. Amém. Parabéns a todos. Amém. Deus abençoe essa equipe. Pode tomar seus assentos. Espera aí, Daniel, ainda não vou passar não. Espera um pouquinho. Pastor de Jaci, ele é 100% cria da casa, não é? 100%. Pastor de Jaci, a irmã Verônica, né?
é fundadora do nosso ministério, né? Antes de eu chegar, ela já estava lá. Não é o Espírito Santo não, mas já estava lá. E o pastor Jaci, ele não entrava na igreja lá. Ele morava em frente à igreja, mas não entrava, só ia a família. E um dia ele entrou e aceitou Jesus lá com a gente. Agora pensa numa pessoa que não levantava a cabeça nem para olhar para você, de tão tímida que era. Verdade? Ele não levantava a cabeça, ele vinha falar com você assim, porque ele era muito tímido. E ele foi separado para o diaconato, foi separado para o presbitério, depois foi ordenado a pastor, processo completo na Confradérgia, e depois ele assumiu nossa igreja na banqueta. E pensa num dirigente que não dá trabalho. O sonho de todo pastor é ter um homem como esse do lado. Não estou bajulando, não, é a verdade. E ontem eles bateram uma laje cobrindo a frente da igreja, uma laje boa, e que vai ser a futura galeria. Amém? Deus abençoe. Amém. Depois dessa fala agora eu vou passar, tá? Eu quero só fazer uma menção também ao pastor João Lucena, que é meu irmão. Eu fui para os Estados Unidos com um pedido da equipe aqui de comprar uma mesa para a igreja. Ela tem uma mesa, mas eles me deram um modelo de mesa que é uma mesa digital que você controla de onde você estiver. Se estiver lá no banheiro e estiver com o celular na mão, você consegue controlar o som da igreja, né? Aí eu pensei assim, eu me senti tocado a comprar essa mesa. Aí eu dei entrada no dia 5 de junho na minha aposentadoria no INSS, que eu tenho um tempo de estrada já aí, né? Aí eu dei entrada, foi quando liberou o sistema, eu dei entrada. E eu falei com o Daniel, eu vou levar essa mesa, eu vou esperar. Quando eu conseguir dar entrada no meu processo de INSS, eu vou levar a mesa e eu vou pagar essa mesa. Tá, eu ia pagar em 10 vezes. Aí o pastor João, Pedro, tu quer ir lá no Café dos Pastores ali? Esqueci o nome lá não sei se é Boca Raton, por ali por perto onde ele mora. Falei, vamos, eu já tinha ido algumas vezes nesse conselho. Aí chegamos lá na hora do café, a mesa farta, nós sentamos lá, sentou eu e João. Quando sentou eu e João, sentou o pastor Pedro Corrá, que é pastor de uma igreja maravilhosa também, lá na Flórida, e é o pastor do meu irmão. Aí o meu irmão falou assim, pastor Pedro, a gente está com um projeto aqui de comprar uma mesa de som que custa $500. Eu vou apresentar ali na igreja. Ele ia apresentar lá na hora da coisa. Aí o pastor Pedro Corrá falou assim, não precisa falar mais nada não, a mesa é de vocês. Aí a vontade de trazer essa mesa já para o culto hoje era tão grande, mas eu pensei, não, tem que mudar muito, é muito fio, gente. Então falei, não, vamos segurar. Amém? Posso passar para o Daniel? Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos. Não tem nem muito o que falar. Na verdade, tem nada o que falar, né? Perante tudo que foi falado aqui. Hoje eu não programei nada para falar. Falei assim, não vou programar nada. Deixa acontecer o que tem que acontecer. No final eu agradeço e a gente vai embora. Mas eu sou muito grato a Deus por tudo que está acontecendo. Eu costumo dizer para os meus amigos que eu nunca almejei ser pastor. Mas não é que eu não almejei. Eu nunca fui daquele, eu quero ser. Mas eu sempre soube que eu seria. Sempre soube. Desde a minha adolescência, quando eu comecei a entender as coisas, eu sabia que um dia eu seria. E nunca foi um peso saber disso, mas também nunca foi aquela, nossa, eu tô louco para ser pastor. Não, nunca. Mas eu sabia que as coisas iam se encaminhar para isso. Ainda às vezes eu ficava pensando na minha vida, eu falava, tá, mas se eu for para cá vai dar para eu ser pastor? Porque eu sei que eu vou ser. Se eu for para lá vai dar para ser pastor. Então eu entreguei na mão de Deus para Ele fazer do jeito que Ele queria a minha vida. E minha vida sempre foi dirigida e moldada pelo Senhor.
E quando batia de frente alguma coisa que eu sei que não daria para ser, essa coisa saía da minha frente. Porque eu sabia que um dia eu seria pastor. E Deus sempre me deu algumas visões, me mostrou algumas coisas do que seria, do que aconteceria. E o que está acontecendo hoje eu já vi. Então, eu tenho certeza que Deus ele está comigo. Como foram acontecendo as coisas, eu fiquei preocupado em muitos momentos. Falei, será que vai ser fácil? Mas não foi fácil. Muitas coisas não foram fáceis. Muitos momentos na minha vida, principalmente esse ano, não foram fáceis. Mas Deus já me falou que não vai ser fácil, mas Ele me falou que Ele ia estar comigo. E isso é o que importa. E muita gente tem me ajudado, muitos pastores têm me ajudado. Eu quero agradecer a todos os pastores que estiveram aqui hoje. Obrigado pelas palavras, a todos vocês que sempre estão me incentivando também. Nenhum pastor falou assim que não ia dar certo, nenhum pastor falou que não ia estar comigo. Todos os pastores falaram, vai dar certo e eu estou com você. Então eu quero agradecer a todos vocês, principalmente os da minha casa, os meus pais, os meus avós, que em nenhum momento barraram alguma coisa, mas eles sempre falaram que eles também estariam comigo. E meu pai hoje está me passando essa responsabilidade. E eu quero agradecer ao meu pai, à minha mãe, a todos vocês, tá? Também a toda a equipe aí que veio aqui em cima, a toda a igreja também que está com a gente. Muito obrigado. Tem muito trabalho pela frente. Bora avançar. E eu tenho certeza que vai ficar pequeno aqui dentro. Logo a gente vai ter que fazer obra. Amém?